Bom, pessoal, então como vocês viram no vídeo, a função das células TCD8 é de promover a morte celular de células infectadas. Então, essa é a principal função da ativação por MHC de classe 1. E agora o MHC de classe 2. Bom, então o MHC de classe 2, como a gente viu anteriormente, ele é reconhecido por células TCD4, certo? Esse MHC de classe 2, ele é expresso por células apresentadoras, né? Então, células dendríticas, macrófagos e também células B. E o MHC de classe 2 é responsável pela apresentação de proteínas fagocitadas. Então, diferentemente do MHC de classe 1, que apresenta proteínas citosólicas, o MHC de classe 2 ele apresenta proteínas fagocitadas. Então, como que isso acontece? Vamos ver aqui no exemplo. Então, a gente tem a fagocitose de uma proteína extracelular. Essa proteína vai ser degradada, né, vai ser internalizada e depois degradada no fagolisossomo, e é justamente nesse momento aqui que ela vai encontrar o MHC de classe 2. Então, o MHC de classe 2, ele é produzido dentro do retículo endoplasmático, mas dentro do retículo ele é acompanhado por uma cadeia invariante que fica ligada justamente no sítio de ligação do peptídeo. Então, os peptídeos que estão aqui no retículo endoplasmático, eles não conseguem se ligar no MHC de classe 2. Quando o MHC de classe 2 ele continua na via do retículo e forma, né, é exportado por meio de uma vesícula, dentro dessa vesícula, quando ela se liga ao fagossomo, por conta do pH baixo, essa cadeia invariante é degradada e aí sim o sítio de ligação para o antígeno fica livre e pode então receber um antígeno que veio dessa fagocitose. Então, dessa forma que a gente tem a principal diferença entre o MHC de classe 1 e classe 2. O MHC de classe 1, como a gente viu antes, ele reconhece peptídeos aqui dentro do retículo endoplasmático, e o MHC de classe 2 reconhece antígenos da via de endocitose, certo? Fagocitose. Então, esse MHC de classe 2 vai também ser levado para a membrana, e na membrana ele pode apresentar esse antígeno para as células T, CD4. Então, da mesma forma como o TCD8, além dessa identificação aqui própria do MHC classe 2 feito pelo receptor de célula T, o CD4 ele é responsável por identificar que isso daqui é um MHC de classe 2 e não um MHC de classe 1. Dessa forma, então, apenas células TCD4 positivas podem ser ativadas por MHC de classe 2. Então, o que isso significa? Que são somente as células apresentadoras que são capazes de ativar as células TCD4, diferentemente das células TCD8. Lembra que elas tanto vão ser ativadas pelas células apresentadoras, mas elas também reconhecem células que estão infectadas para matá-las diretamente? Não é o caso das células TCD4. Então, isso indica que as células TCD4 elas vão agir de uma forma diferente. Então, quais vão ser as funções das células TCD4? Bom, as funções das células TCD4 são diversas e isso vai depender de qual subset que a gente está falando, né? Então, as células TCD4, né, elas são chamadas de TH também, porque são o H de helper, então elas auxiliam alguma outra célula. Então, elas têm vários subsets, aqui são representados os três principais, que é TH1, TH2 e TH17. E esses subsets, eles vão ocorrer de acordo com o ambiente em que essa ativação foi feita, o ambiente definido pela expressão de citocinas naquela região. Então, no caso do TH1, são células que vão ser ativadas em um ambiente rico em interleucina 12 e interferon gama. TH2, interleucina 4 e TH17, interleucina 1 e interleucina 6. Essas citocinas, elas vão ser produzidas também em resposta a diferentes micro-organismos. Então, lembrando novamente da importância da imunidade inata para a imunidade adaptativa. Então, vejam que interferon gama e interleucina 12 são produzidas em resposta a infecções de micro-organismos intracelulares. Interleucina 4 em resposta a parasitas eumínticos, e interleucina 1 e 6 em resposta à bactéria extracelular
e fungos. Então, dessa forma, a gente tem uma polarização da resposta adequada para o tipo de micro-organismo que está invadindo o hospedeiro. E isso, por óbvio, vai levar também a respostas imunes diferenciadas. Então, por exemplo, no caso da TH1, você tem como resposta imune a ativação de macrófagos. Então, lembrem que os macrófagos também são células apresentadoras, logo, eles também expressam MHC de classe 2. Então, se essas células TH1 encontram, né, essas células TH1 que já estão ativas, que foram ativadas lá no linfonodo, sofreram expansão clonal e foram enviadas para o sítio de infecção, quando elas encontram um macrófago que está fagocitando também aquele micro-organismo para o qual ela é específico, ela induz o macrófago a ativar e degradar com mais intensidade esses micro-organismos fagocitados. Além disso, eles também, as células TH1, também levam à produção de IgG por meio dos linfócitos B, que a gente vai ver mais à frente como. E assim, né, os outros subsets também têm suas especificidades. No caso TH2, ele vai levar uma resposta, né, de mastócitos e eosinófilos, produção de IgE, né, e uma ativação alternativa de macrófagos. E no caso do TH17, já vai ser uma resposta mais de neutrófilos e inflamação monocítica. Então, cada uma dessas respostas de acordo com o parasita o parasita ou micro-organismo que induziu, né, que infectou aquele organismo. Então, assim a gente vê que as funções dos linfócitos TCD4, elas acabam sendo muito mais amplas, né, uma gama muito maior de funções do que o TCD8. Bom, então, até o momento, nós vimos como que as células TCD8 funcionam, né? Então, as células TCD8 são ativadas por MHC de classe 1 e elas levam à indução de morte das células que estão produzindo aquele antígeno estranho, né? Então, provavelmente células que estão infectadas. Também vimos as funções das células TCD4, que são basicamente de ajudar outras células a fazer a resposta. Então, no caso, elas podem induzir macrófagos a destruir mais avidamente micro-organismos fagocitados e elas também podem ser importantes para ativar linfócitos B, que são então produtores de anticorpos, que é o que a gente vai ver agora nos próximos slides. E além disso, essas células TCD4, elas também produzem muitas citocinas, então elas auxiliam a resposta imune por meio da produção dessas citocinas, criando um ambiente apropriado à resposta para o micro-organismo específico que invadiu aquele hospedeiro. Bom, então vamos falar sobre a ativação dos linfócitos B. Então, a principal diferença entre a ativação dos linfócitos B e dos linfócitos T nos linfonodos é que os linfócitos B, eles reconhecem diretamente o antígeno. Ou seja, eles não precisam de apresentação por meio de moléculas de MHC, classe 1 ou classe 2. Então, eles reconhecem diretamente o antígeno, diferentemente dos linfócitos T, que reconhecem apenas antígenos apresentados. Então, além disso, os linfócitos B, como a gente viu nos slides anteriores, eles podem ser ativados pelos linfócitos T, mas também eles podem ser ativados como eles podem ser diretamente ativados pelos antígenos, eles também podem ser ativados independentemente do linfócito T. Então vamos lá. No caso, aqui nessa parte superior da imagem, a gente vê um linfócito B, né, que além de reconhecer o antígeno diretamente, ele está sendo ativado por um linfócito T. E isso vai levar à expansão clonal desse linfócito B, formação de um centro germinal, produção de células que produzem anticorpos, que são as células plasmáticas, que vão produzir anticorpos de alta afinidade, vamos ver como, e que geram células de memória. Então, essa daqui é a ativação de linfócitos B quando ela ocorre por meio da ativação de linfócitos T. Quando os linfócitos B são ativados independentemente de linfócitos T, ou seja, quando eles simplesmente reconhecem diretamente antígenos que promovem a sua ativação, eles também vão se transformar em células plasmáticas e produzir anticorpos. Contudo,
Esses anticorpos são primariamente do tipo IgM. Eles são bem menos específicos do que os anticorpos que são produzidos por meio da ativação por linfócitos T. Além disso, essas células plasmáticas elas são de vida curta e elas não geram memória. Então, existem essas duas formas principais de ativação dos linfócitos B, né, e todas elas vão levar, no fim das contas, à produção de anticorpos, que é a principal função das células B. Então, aqui eu trouxe para vocês uma microscopia eletrônica de transmissão, dessa vez, e ela mostra para a gente justamente uma célula plasmática, que são as células B produtoras de anticorpos, e a gente observa várias características morfológicas aqui que são interessantes justamente porque elas diferem bastante dos linfócitos não ativados. Lembra que lá no começo tinha uma imagem de um linfócito não ativado, que era basicamente só núcleo? Então aqui a gente vê um citoplasma exuberante, né, com muitos retículos endoplasmáticos aqui em todo ele. Além disso, além dos retículos, associado aos retículos, mitocôndrias bem grandes, bem prominentes. Por quê? O que essa célula faz? Produz anticorpos, né? Que são proteínas produzidas dentro do retículo endoplasmático, então por isso elas precisam de tanto retículo endoplasmático e de muita energia também, promovida pelas mitocôndrias. E além disso, a gente vê aqui no núcleo que esse DNA está ativo, né? Então a gente tem uma alta expressão gênica, justamente porque as proteínas elas estão codificadas no genoma da célula, então a gente tem uma alta transcrição dos genes dos anticorpos e uma alta tradução proteica para gerar os anticorpos. Bom, então nós vimos que a ativação dos linfócitos B vão acabar resultando na produção de anticorpos, e essa ativação ela pode ocorrer de duas formas diferentes, ou simplesmente por meio do reconhecimento de antígenos de forma direta e sem o auxílio de células T. Isso vai levar a proliferação dessas células B, produção de anticorpos, mas isso daqui não vai gerar memória e a gente vai ter uma função de uma produção de anticorpos que são menos específicos, né? Eles não vão passar por maturação de especificidade, mas eles vão promover, sim, uma resposta aos antígenos. Mas, caso a ativação dos linfócitos B ocorra também com auxílio dos linfócitos T, a gente vai ter uma resposta mais robusta, né? A produção de um ambiente mais rico em citocinas e a produção de anticorpos mais eficientes e também de memória. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que mostra essa parte da ativação independente de células T e como isso ocorre no organismo, e depois, na última parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como ocorre essa resposta mediada por linfócitos T.